nós temos esse mesmo milagre, versículos de 1 a 12. Depois, Jesus atravessa o lago, o mar da Galileia, vai para o outro lado. E quando ele chega no outro lado, ele se dirige logo à sinagoga de Cafarnaum, onde ele realiza o famoso discurso do pão da vida, prometendo a Eucaristia: o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Ora, a intenção do quarto evangelho é claríssima, partindo do pão material, do pão que sacia o corpo. Jesus quer lembrar as pessoas que ele veio trazer um outro pão. Jesus até foge da multidão quando quer fazê-lo rei. A multidão que busca Jesus porque ele realizou os milagres. Vocês me procuram porque eu multipliquei os pães, porque eu saciei a fome de vocês. Procurem o pão que não vai perecer. E ele vai explicar no discurso da sinagoga de Cafarnaum que pão é esse. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Nesse sentido, o milagre da multiplicação dos pães, no quarto evangelho, tem um significado profético, tem um significado simbólico. E me permitam agora, eu pedi para vocês, para memorizarem números. Então, 5 pães, 2 peixes, 5.000 pessoas, 12 cestos. Gravaram os números? Agora vamos à explicação alegórica dada por Rabano Mauro, um escritor eclesiástico muito famoso da Idade Média, citado por Santo Tomás de Aquino na sua obra Catena Áurea. Ele diz que os 5 pães representam os 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números, que são a Torá para os judeus. Para os judeus, os 5 mais importantes livros da Escritura. Os 2 peixes simbolizam as profecias e os salmos, porque todo o Antigo Testamento está compreendido na lei, 5 livros, nos profetas e nos salmos. 5 pães e 2 peixes, 5 livros da lei, os salmos e os profetas. A respeito das 5.000 pessoas, recorda-se o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4. Confiram depois. Os apóstolos, no dia de Pentecostes, pregam o Evangelho. Adivinhem vocês quantas pessoas se convertem depois desse discurso? 5.000 pessoas. Nada na Bíblia acontece por acaso. 5.000 pessoas foram saciadas por Jesus com o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães, os 5 livros. 2 peixes, os profetas e os salmos. 5.000 pessoas alimentadas por Jesus durante sua vida pública. 5.000 pessoas se convertem no início da pregação da igreja no dia de Pentecostes. Nada acontece por acaso. Mas ainda temos os 12 cestos. Ainda temos os próprios cestos, diz Rabano Mauro. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao alimentar 5.000 pessoas, ele não cria novos alimentos para o povo faminto, mas depois de receber o que tinham os apóstolos, ou seja, 5 pães e 2 peixes, ele os abençoa. Porque, vindo ele na carne, ele não pregava outra coisa, mas o que havia sido anunciado. Eu não vim abolir a lei e os profetas, mas vim levá-los à perfeição. Ensinava a lei e os profetas que estavam cheios de mistérios. Agora vamos aos 12 cestos. Os discípulos retiram o que tinha sobrado, os 12 cestos. Porque os mistérios mais secretos, incompreensíveis para o povo, não devem ser desprezados, mas devem ser objeto de um estudo sério da parte dos apóstolos, figurados nos 12 cestos. 12 apóstolos, 12 cestos. Os cestos são os pedaços são os mistérios que precisam ser desdobrados, esmiuçados, aprofundados da lei e dos profetas, representados em 5 pães e 2 peixes e os salmos.
E devem ser meditados também pelos sucessores dos apóstolos, que são os bispos. E agora um detalhe muito curioso a respeito dos cestos. Os cestos são uma realidade que serve para usos manuais. É uma realidade muito, digamos assim, artesanal. Uma realidade que não tem muito valor financeiro, econômico. Cesto é cesto. Deus escolheu o que é vil. Deus escolheu aqueles que ao mundo nada são, nada significam, para confundir os sábios. A Virgem Maria diz: ele depôs os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Saciou de bens os famintos e despediu sem nada aqueles abastados. Reparem o significado impressionante, o que está por detrás desse milagre espantoso da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, que no relato do Evangelho segundo João, capítulo 6, adquire um profundo significado profético. Lembrem-se, a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes, da frase que Jesus disse ao diabo, quando sugeriu a ele que transformasse as pedras em pães. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Preocupemo-nos, sem dúvida alguma, em saciar a fome dos indigentes, dar alimento aos famintos, dar de beber a quem tem sede, cobrir os desnudos, sanar as enfermidades dos doentes, visitar os enfermos, visitar os presos. São todas obras de misericórdia materiais. Mas existe uma obra que é imprescindível e que Jesus, diante de tudo isso, pede que não esqueçamos. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus.